recebi aquela mensagem: engole esse choro, engole esse choro. E no lado espiritual, Pedro aqui falando, ele fala que nós precisamos de deixar toda malícia, e todo engano e fingimento. Nós precisamos abandonar isso aqui. E às vezes a gente achamos que não temos, não vivemos essa situação, mas às vezes vivemos. Deixar toda malícia, todo engano, todo fingimento. Ou nós temos que ser verdadeiro ou não. Pedro falando, não podemos ficar como criança. E depois ele vai falar, deixando a inveja, deixando as murmurações, deixando isso tudo de lado. E desejar afetuosamente como meninos, novamente nascidos, por mente racional. A gente vem de um tempo na igreja que a gente comia aquele pirão seco. Os mais antigos entendem o que a gente está falando. Aqueles cursos de ensino que era a porta fechada e dava aquela mensagem severa, e alguns diziam que era pesada, mas não era. A pessoa que se sentia que estava errada, a pessoa que estava fora do trilho, não estava acostumado com aquele alimento. Ninguém não entrava com a pessoa, passava hoje. Chegava 7 e Pedro fechava diz, tudo. vocês têm que tomar novamente, Agora não. como nascido por leite racional e não falsificado. Porque no meio do Evangelho, no meio do povo de Deus, existem muitos ensinadores. E nós precisamos discernir o que nós estamos comendo, o que está nos alimentando. Precisamos de entender se a comida está boa ou está estragada. Verdade. Aí vai dizer, temos que comer, tomar o leite racional, de raciocínio, e não falsificado, para ir crescendo espiritualmente falando. E no verso 3 ele vai dizer, se é que já provaste que o Senhor é bom. Quem é aqui que nunca provou que Deus é bom? Quem é que pode dizer se Deus é bom ou não? O salmista diz, Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Mesmo que nós deixamos a desejar para com Ele, Deus é bom. O fato de nós atravessar o dia, chegar em casa, mesmo às pressas, chegar na casa do Senhor para o adorar, enquanto, se nós olhar para trás, quantos tombaram já na terra, quantos que já estão sendo velados para descer a sepultura. Mas Deus é bom. Verdade. Aleluia, Jesus. E a sua bondade é eterna. Deus é bom. E Pedro vai falar, se vocês já provaram que Deus é bom, que o Senhor é bom. Então, é a mensagem do apóstolo para nós. Deixamos toda a malícia. Toda a malícia. A malícia, ela está dentro de nós. O próprio profeta diz, o coração do homem é enganoso. Às vezes eu não quero ter malícia de alguma coisa, mas o coração é enganoso. O coração, a gente pensa que ele é reto e ele não é. Então nós
precisamos de abandonar toda malícia, todo engano, tudo aquilo que está nos atrapalhando, nos impedindo, às vezes até de alcançar uma dádiva maior divina. E precisamos buscar urgentemente um leite racional, leite puro, aquele leite que realmente traz força, Verdade. traz vigor na nossa vida, traz força. Precisamos. A palavra de Deus vai dizer: ela é alimento, ela é água, ela que nos sustenta. Ela só vai ser amarga para nós, ela só vai ser pesada para nós se nós estivermos doentes, fora dos trilhos. Mas ela vai ser um fortificante na nossa vida. Aleluia. E assim que o Senhor nos conceda nós ter o privilégio de experimentar cada dia mais a sua palavra, Verdade. reconhecendo sempre, a todo instante, que o Senhor é bom. Aleluia. E pela sua bondade que nós estamos aqui. Verdade. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Abra a sua Bíblia no último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 22. Apocalipse no capítulo 22 e o verso 15. Ouvimos aí a palavra já do presbítero Gesiel, e todos os irmãos encontraram tudo isso. Diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Alguma outra tradução diferente dessa aí? Se alguém tiver uma outra tradução diferente? Todos têm essa mesma tradução? Amém? Tem uma NVI, que ela tem uma tradução um pouco diferente daqueles que praticam a mentira, aqueles que amam e praticam a mentira. Então nós, dentro disso, nós vamos meditar um pouco, sobre a mentira, porque muitas vezes nós questionamos a mentira, aqui o que a Bíblia, o que Jesus aqui ele está falando através de João, ele está dizendo aqueles que vão ficar de fora aquele dia. Então, meus irmãos, é algo que tem aquela mentira que você mente, que você é uma mentira, que você numa brincadeira, você está mentindo, mentirinha de brincadeira. Mas aqui tem algo que o escritor, o que Jesus está falando aqui, aqueles que amam, quer dizer, eles estão numa prática de uma mentira e ela está tão certa, e eles amam aquilo que para eles é certo, e muitas vezes é uma mentira. E aí dentro disso nós vamos ver aqui, dentro da palavra de Deus, o que é isso, porque o diabo, o próprio Jesus disse que ele é o pai da mentira. Então, desde o princípio, o diabo ele sempre tentou trazer na mente, lá já no jardim do Éden, na vida de Adão e Eva, algo que ele colocou ali como se fosse uma verdade. Veja bem que algo que eles colocaram, que o diabo colocou na mente daquele casal,
né, de Adão e Eva, principalmente de Eva, porque quando Deus disse: olha, vocês podem comer de todos os frutos da terra, só que desta árvore aqui que está plantada no meio do jardim vocês não comam, né? Então vocês não comam essa árvore que é do conhecimento do bem e do mal. Então nós vemos que o diabo ali agora ele vai e fala com Eva dizendo não, vocês podem comer, né? Vocês podem comer, né? Porque eu creio que o diabo, né, quem sabe ele diz: se você comer, vocês vão ser igual a ele, é por isso que ele não quer que vocês comam. Então ele planta uma mentira no coração, né, de Eva, e a Eva, induzida por aqui, ela colocou aquilo que era verdade. Então muitas vezes, meus irmãos, falando sobre, não é somente aquela mentira, né, que conta, ou que uma mentira que alguém ele conta algo que é inverdade, mas falando dentro da palavra de Deus. Hoje tem muitas pessoas que ela amam uma prática que é mentira que o diabo coloca na sua vida. Por isso que a mentira, olha só, eu sempre, quando eu olho nesse texto, quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês já perceberam que se vocês contar uma verdade, um acontecimento para que nós entendamos bem, se acontecer algo lá na rua, na frente da sua casa, algo que acontece, né, desde um acidente que der ali, e você presenciar aquilo, se você contar, e se você for testemunha disso, e se você relatar realmente o que aconteceu, você está falando a verdade. Mas agora, se você aumentar ou diminuir, ela permanece verdade? Vocês já pararam para pensar isso? Que aquilo que é verdade, se vocês aumentar ou vocês diminuir, ela deixa de ser verdade. O porquê que Jesus disse aqui no Apocalipse: ai daquele que acrescentar ou tirar a palavra de Deus. Por que que Jesus estava dizendo isso? Porque se você aumentar ou você diminuir, você não está deixando a palavra dele como algo verdadeiro. A palavra verdade do Senhor, ela tem que ser como ela é, nem para mais e nem para menos. Ela tem que ser realmente a palavra. É por isso que Jesus disse: ai daquele que acrescentar ou diminuir até uma vírgula, né? Então, algo que o Senhor, por que Jesus está dizendo isso? Porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Porque aquilo que é verdade, se você acrescentar ou você diminuir, ela deixa de ser verdade. Agora, a mentira, se aumentar a mentira ou diminuir ela deixa de ser mentira? Ela permanece a mesma. É por isso que a palavra de Deus, quando está falando aqui nesse conteúdo, para nós entendermos, não é somente naquela coisa que você vê aqui, você acrescenta, você diminui, você mente, mas é algo aqui trazendo relacionado à palavra de Deus. E aí veja bem que aquele que mente, ele é o que está falando, aquele que ama, aquele que pratica e ama a mentira. Então ele está vivendo numa vida daquilo que o diabo coloca na sua mente, que ele vive algo na sua vida e ele ama e pratica aquilo como se fosse verdade, mas é uma mentira. De muitas coisas que nós vamos ver aqui dentro da palavra de Deus, e aí eu quero que os irmãos, depois nós vamos ver alguns versículos, né? João 8:32 que nós falamos aqui, que o próprio Jesus, quando ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade é o que liberta. É a verdade que liberta. Não tem outro caminho, não tem outra saída para alguém ser liberto a não ser pela palavra de Deus. Eu estava lá no Rio Grande do Sul, e aí eu estava sexta-feira conversando fui lá visitar um tio meu, que um jovem que estava na igreja, era uma bênção, e agora está lá no mundo, né, das drogas, mas no fundo do poço. E aí eu fui lá na casa onde que ele está, né, só a casa mesmo, porque tem só uma caminha, 2 montes de roupa no meio da casa,
né? E eu falando para ele, digo, olha onde que o diabo te trouxe. Se você soubesse. E aí ele começou a me contar, eu digo, tá, mas aí ele começou a me contar o porquê que ele estava bem na igreja, como que aconteceu, que ele teve um relacionamento com uma mulher lá do mundo, e aí foi indo, e foi se esfriando, e ele estaria. Eu disse, esse é o projeto do diabo, porque ninguém, eu sempre uso dizer isso, ninguém sairia da igreja, ninguém sairia daqui de dentro, né, se o diabo se dissesse para você qual é o fim do projeto dele para a nossa vida. Ninguém sairia daqui. Aí eu falei para ele, aí ele me contou os passos. Eu digo, é isso mesmo, o diabo primeiro fez isso, depois foi fazendo isso, e foi fazendo até chegar onde que ele queria, onde que você está. Agora, para você sair dessa situação, não tem outro caminho, né? Você aí com remédio vai te ajudar, mas a verdadeira libertação é Jesus. Não tem outro caminho, porque é Ele que diz, é Ele que liberta, é a verdade. Quem é a verdade? É a palavra de Deus. Se nós andarmos na palavra de Deus, essa é a verdade que entra na nossa vida e vai mudando tudo na nossa vida. Então muitas vezes tem pessoas que a gente vê situações dela que ela está amando aquela maneira de viver dela que não está na palavra de Deus. E aí ela está amando porque é algo que o inimigo coloca na mente, dizendo, não, dessa maneira que você está certo. Ele coloca uma mentira, né? E aí nós vemos, meus irmãos, que dentro da palavra de Deus, hoje tem muitas pessoas, não estamos falando de pessoas lá do mundo que não conhecem a palavra de Deus, falando de nós que estamos aqui nos preparando para ir para o céu. Hoje nós vemos que tem muitas coisas que a palavra de Deus diz, que nós temos que andar de uma forma, nós temos que andar neste caminho. Aí muitas vezes tem pessoas que ela vem e diz, não, você não precisa mais fazer isso, você não precisa mais fazer aquilo, porque isso é do passado, isso era só lá na antiguidade, hoje não precisa mais. Mas qual é a verdade? É aquele, aí pode ser um teólogo, pode ser um pastor, pode ser quem for. É por isso que Paulo ele chama a atenção da igreja de Gálatas, depois nós vamos falar, que Paulo diz assim, olha, ainda que eu, ou até mesmo um anjo de luz, vier falar um evangelho que não for esse, que vocês aprenderam, que seja anátema, quer dizer, seja condenado, seja amaldiçoado. Então nem que venha um anjo aqui dizer o que Paulo está dizendo, pode vir um anjo do céu dizer, não, eu sou o anjo, mas agora vocês não precisam mais obedecer essa palavra. Paulo diz, pode amaldiçoar, porque o que vai ter que permanecer é a palavra de Deus. Aleluia. É por isso que Jesus disse que passará os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar, ela é sempre presente. Então quando nós olhamos a palavra de Deus, a gente lê um texto e muitos anos já foi escrito, mas ela é presente, ela é no dia de hoje, ela é atual. Se você ler um jornal, você vê uma notícia, né, que algo que aconteceu há muitos anos já é passado, mas agora a palavra de Deus não, ela é atual. E aí é onde que nós vemos hoje muitas pessoas que ela caiu da graça de Deus, porque deixaram de guardar a palavra de Deus para ir atrás de conversa que um teólogo, que um pastor, que um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta me disse isso e eu vou seguir ele. Nós temos que seguir a palavra de Deus. É por isso que quando Deus ele fala para Moisés, lá em Deuteronômio no capítulo 28, Deus deixa bem claro para eles, dizendo para Moisés, diga para o povo, se eles guardar a minha palavra e andar pelos meus ensinamentos, diga para eles que bendito eles serão no campo, benditos serão na cidade, quer dizer, a minha bênção vai ir atrás dele, não é, você não precisa, ninguém precisa correr atrás da bênção, não, é a bênção que vai correr atrás de você.
É a bênção que vai correr atrás de nós se a palavra de Deus estiver na nossa vida. É verdade. Agora Deus disse: olha, mas diga para eles, se eles não guardarem a minha palavra ali, aonde eles irem, a maldição vai ir. Maldito será no campo, maldito será na cidade, maldito será o seu gado, a sua maçadeira, tudo que colocar a mão está amaldiçoado. Por quê? Porque não está cumprindo. Porque hoje nós vemos, olha só, aí a gente vamos entrar dentro da palavra, as mentiras que hoje o diabo coloca no coração de muitas pessoas, que ela precisa correr, que ela precisa, para ela ter a bênção de Deus, ela tem que somente fazer aquele momento, né, de buscar, de orar, e depois termina, porque ela já recebeu aquilo que ela queria. E aí hoje tem muitas pessoas que elas se acomodam, né, de chegar a um momento, até o pregador foi no congresso ali, ele falou algo que é importante, né, que tem muitas pessoas que ela tem uma visão de chegar a um patamar, a um estágio, né, seja no ministério, seja na vida, e quando ela chegou àquele objetivo, agora cheguei, agora eu vou cruzar o braço, e deu, né, eu já alcancei o que eu queria. E na vida espiritual, muitas vezes o diabo ele conta essa mentira para muitas pessoas e coloca na mente: não, você não precisa mais, porque você já chegou ao presbitério, você já chegou a evangelista, você já chegou a pastor, né? Você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, né? Você já almejou aquilo que você queria, agora você pode se acomodar, porque você já conseguiu o que você queria. E muitas pessoas que o inimigo lança essas setas. Nós estamos vivendo num mundo espiritual, setas malignas que o inimigo muitas vezes ele lança na nossa vida. E o maior alvo da nossa vida é a mente. É a mente, onde o inimigo lança as setas. E se nós concordarmos com o que ele fala, com as mentiras, tem muitas pessoas que elas acreditam naquilo, deixam de acreditar na palavra de Deus. É como lá no Jardim do Éden. Veja bem, se vocês verem, Eva, né, e Adão estão ali, eles conversavam com Deus, porque não tinha algo que separava, não tinha pecado. Eles conversavam cara a cara com Deus, né? Mas veja bem que aquilo que Deus falou para eles, toda a maravilha que Deus fez, que Deus formou, eles vendo ali, agora eles deixaram de acreditar em Deus para acreditar naquilo que o diabo colocou para eles. Não, Deus disse que não é não, mas vocês podem comer. Quer dizer, ele está mentindo. Aí eles deixaram de acreditar em Deus para acreditar no diabo. Então, desde lá do princípio é isso. E algo que o diabo ele coloca, uma das coisas, né, que o Satanás ele coloca na vida do ser humano, do crente, né, e muitas vezes quer atingir a nossa mente, é que nós não precisamos de Deus. Hoje nós vemos aí no mundo, hoje é muito difícil de pessoas aceitarem a Jesus, né, porque ela tem que o aceitar em uma transformação, uma mudança de vida. E aí o maior inimigo para ser vencido é nós mesmos, porque aí nós temos que negar, porque o ser humano em si, nós somos ruins, né, porque muitas vezes a gente pensa que somos. Muitas vezes o inimigo quer colocar assim: não, você não precisa de Deus, né? Se hoje nós que conhecemos a palavra, sabemos que essas são setas que muitas vezes o inimigo lança, imagina a pessoa que não teve um encontro com Jesus ainda. Aí se a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem alguma algo, ele se coloca aquilo, ele se faz como um Deus. Eu não preciso, porque eu tenho isso. E o diabo coloca assim: não, você não precisa, você tem dinheiro, o que tu quer com Jesus? Né? Então nós sabemos que são essas as mentiras que o próprio Jesus passou isso, o diabo tentando enganar ele, né? Dizendo, colocando dúvida, né? Se você prostrado me adorar, né? Quando lá a tentação lá no deserto, o diabo disse: olha, se você me adorar, né? Olha aí o que eu tenho para te dar, tenho tudo esse reino aí, né? Mostrou para Jesus tudo que estava ali, isso eu te dou. O diabo não tem. Né? Então ele é o pai da mentira. Só que tem muitas pessoas hoje que aceitam essa mentira e vivem uma vida
de mentira que o diabo colocou. Meus irmãos, nós temos que olhar para a palavra de Deus, porque muitas vezes nós temos que olhar para nós. Estamos aí, olha, eu estou esperando a Jesus. Se Jesus vir, eu vou para o céu, né? Eu já estou pronto. Mas nós temos que olhar para a palavra, porque a palavra de Deus, ela é um espelho. Porque muitas vezes parece que nós já estamos prontos para ir para o céu, mas de repente a gente ouve uma palavra que alguém prega aqui, que a palavra de Deus vem ao nosso encontro, e a gente começa a olhar os nossos defeitos, e aí a gente consegue, meu Deus, eu preciso mudar nessa área, eu preciso mudar. Eu achei que eu já estava pronto para ir, não, mas eu preciso mudar ainda. Só que aí é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhando. Mas agora tem muitas pessoas que ela não aceita a palavra de Deus, né? Ela ouve, mas ela não dá crédito à palavra de Deus. Para ela está certo, não precisa de mudança, é ela da maneira dela, é do jeito que ela pensa, que ela faz, e está tudo certo. Então nós temos que ter essa palavra. E aí nós vamos ver aqui, quando lá em Ezequiel, no capítulo, algum pode encontrar aí, Ezequiel 28, né, do capítulo 10, do verso 28, 10, do 10 em diante, aqui nós vamos ver lá que o ser humano, o que ele era um Deus, né, ele mente que ele é um Deus. Está lá em Ezequiel, quando Lúcifer, que ele está falando que ele era um querubim, né, que ele era um anjo, né, e lá ele conseguiu induzir. Ezequiel 28, do 10 em diante, pode ler aí. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mãos dos estranhos, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Do primeiro, o Ezequiel 28, e o primeiro? O primeiro, se eu falei 10, 28, então tá. Profetiza contra o rei de Tiro, né? Isso. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dizei ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Aí isso daí. Veja bem que o rei de Tiro, o inimigo colocou que ele era um Deus. O que Deus está dizendo aqui, veja que você é um homem, mas você não é um Deus. Aí veja bem que esse rei, ele já se colocava, e nós vemos que o Império Romano, ele era, os imperadores, eles colocavam ali, faziam deles uma imagem, e aí o povo tinha que adorar. Tanto é que a perseguição da igreja primitiva é porque os crentes aceitavam e não adoravam o império, né? Então nós vemos que eles eram um ditador, que eles faziam a imagem deles e diziam, não, nós somos um Deus, eu sou um Deus, vocês não precisam adorar a outros deuses, se faziam de si um Deus, né? Então nós vemos que nem ali de Saddam Hussein, né? Veja que quando entraram lá e derrubaram aquelas estátuas que tinham lá no meio da praça ali, porque era o único lugar que o povo tinha que ir para adorar a eles, que quando não adorassem a ele, como Job, Sadraque, Mesaque e Abednego, veja bem que eles tinham que adorar, né, uma imagem ali que o rei colocou, tinha que adorar o rei, né, mas Deus ali fez, Nabucodonosor, né, humilhou ele, né, que ele se achou que ele era um Deus, por causa do que Deus tinha permitido até mesmo ele ganhar, né, e destruir a cidade do povo de Deus. Então ele achou, agora esse povo aí, ele serve um Deus, então nós conseguimos destruir o templo, aonde estava um lugar que ninguém entrava lá, que era o santo dos santos, entramos, destruímos, agora nós somos um Deus. Só que aquilo era uma permissão que Deus deu para ele, e aí quando ele se acha que ele era, aí Deus fez o que? Fez ele pastar, virar como um animal, e ele ficou lá pastando como um animal, que Deus dizendo, não, só tem um Deus, eu estou no controle de tudo. Então, meus irmãos, nós temos que saber, e isso
muitas vezes o diabo, ele lança essa mentira, quer lançar essa mentira na minha vida, na sua vida, que você não precisa mais orar, que você não precisa mais vir à igreja, que você não precisa mais se alimentar da palavra de Deus, que você já está crente o suficiente. É mentira dele. Nós precisamos, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos da graça de Jesus, da misericórdia do Senhor, nós precisamos se aproximar dele, nós precisamos estar perto dele, né? Porque se não for a graça de Deus, a bondade, a misericórdia de Deus, a Bíblia diz que o inimigo nos tragava vivo. Então, se nós estamos aqui, não é porque nós somos melhor do que ninguém, não, é porque a graça de Deus ainda está sobre a nossa vida. É verdade. Então nós precisamos, mas aí nós vemos que hoje muitas pessoas, né, que elas já não estão mais aqui no nosso meio, muitas pessoas que estavam aqui já estão lá no mundo, né, numa situação lá no fundo do poço. Por quê? Porque tudo começou por uma mentira que o inimigo colocou na sua mente, né? Quem isso de nós que não passamos por momentos, né, da nossa vida espiritual, porque aquele momento que você vai se afastando, que o diabo ele tem um projeto. Primeira coisa é você se afastar de Deus. Se afastou de Deus, se afasta da igreja. Ele vai por etapa. A construção dele, o projeto dele vai indo por etapa. Primeiro ele vai construindo alguma coisa, ele vai formando, conseguir. O primeiro passo foi dado. Agora vamos para o segundo passo, vamos para o terceiro passo. Aí quando o ser humano cai em si, está lá no fundo do poço. Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos de crer na palavra de Deus. E aí a gente pensa, mas eu creio na palavra de Deus, eu confio, tenho fé na palavra, meus irmãos, mas nós não precisamos, não temos só que crer, não precisamos só acreditar, nós precisamos deixar que a palavra de Deus flui na nossa vida. Aí é a diferença. Porque crer, o próprio Tiago que fala, até o diabo crê. Ele crê e estremece, mas só que ele não obedece. Então a palavra crente, todo aquele que a gente usa, né, a palavra crente, e o crente é todo aquele que crê, né? Em alguma coisa. Que crê em alguma coisa, ele é crente, porque é a palavra crer. Mas agora o que diferença é cristão, ser discípulos de Jesus. Aí por isso que Jesus chamou e disse: olha, vocês querem me seguir? Aquele que quiser seguir, tome a sua cruz. Primeiro, negue a si mesmo. Primeiro passo, tu tem que negar a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Aí sim. Então o evangelho da cruz. O evangelho da cruz, meus irmãos, hoje tem muitos tipos de evangelho aí. E aí é onde que a gente olha assim, pessoas que elas estão apego naquilo, né? Apego naquilo que estão cultuando, mas a gente olha para a Bíblia de uma forma toda diferente, né? Que não tem base bíblica, e eles estão ali porque o inimigo coloca: não, vocês estão certos assim, dessa maneira, vocês vão ir, e eles estão esperando Jesus. A palavra de Deus, ela tem que fluir, né? Eu sempre uso dizer que eu não tenho como chegar aqui e querer me justificar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, as pessoas têm que ver. Por isso que quando a palavra de Deus ela entra na nossa vida, a mudança começa a acontecer pelas nossas atitudes, né? Pela a presença de Deus, as pessoas começam a ver realmente aí a presença de Deus. Aleluia. É porque, como eu falei, nós mesmos, nós somos únicos. E aí nós vamos ver lá em Romanos, no capítulo 1, nós vamos ver ali também, o homem pela sua arrogância, né, prefere a mentira do que a verdade. Então muitas vezes nós precisamos crer mais na palavra de Deus, porque, irmãos, aqui o que nós estamos falando aqui é daqueles que ficarão de fora. E se nós não tivermos na palavra de Deus, não vai subir. Então são coisas. Hoje eu estava voltando do meu trabalho, estava voltando e eu pensando sobre essa palavra, sobre a palavra, e o que é nós estarmos conscientes da palavra de Deus. Porque, irmãos, para nós servir a Jesus não é fácil.
Quem dizer que é fácil está mentindo, né? Porque nós temos que negar muitas coisas, negar a nós mesmos. O que Jesus disse, nós temos que negar, negue-se a si mesmo. Então são coisas que para nós vencermos, quando nós conseguirmos vencermos a nós mesmos, meus irmãos, aí sim, aí nós já estamos já com um passo, né, lá no céu. Porque muitas vezes questionamos que temos que vencer o diabo, mas temos que vencer a nós mesmos, ter o domínio próprio. Porque aí entra o diabo, ele lança as setas, né? Ele lança uma seta, Deus te protege, você se nega, você consegue vencer aquela, de repente vem outra, e aí muitas vezes quando chega você tem que ter o domínio próprio, porque aí você pode ser cheio da presença de Deus, você pode ter os dons espirituais, mas se você não tiver o domínio próprio, que é o domínio que é em você, é você que tem que dizer: isso eu quero, isso eu não quero, isso vai ser bom para mim, isso não vai ser bom. Se eu não tiver o domínio próprio, eu posso sair daqui do culto hoje, estar saltando aqui, pulando, cheio do Espírito Santo, mas se eu não tiver domínio próprio, a primeira seta que o inimigo lançar e eu aceitar, perdi tudo. Pastor Ednei, um exemplo aí acontece muito no trânsito, né? No trânsito, o domínio próprio. Pessoas que está passando por uma situação, vai andar de carro, alguém fecha a frente dele, desce do carro para tirar satisfação, para ver quem que está com a razão. E se a gente estiver envolvido numa dessa, ele vem para cima, a pessoa vem para cima, o cristão pode fechar um outro também na rua sem querer, e daí vem para cima, você está lá dentro do carro, você é cristão, você está lá dentro do carro, e o camarada desceu lá, furioso, para te atacar e para te ofender de qualquer forma. Se você não tiver domínio próprio, cai numa dessa. Ali a gente é provado, né? Então ficar quieto, escutar e dizer: olha, no final Deus te acompanha ainda. Irmãos, eu sempre são as setas que o diabo ele lança. Se o diabo lança uma seta, eu vou fazer uma intriga entre o Irineu e o Santo. O diabo ele lança uma seta, só que ele forma um projeto. Eu vou lançar isso para eles, e aí entrar uma discussão, e ali entrar para fazer uma divisão, né? Para colocar algo para eles, fazer uma intriga. Só que aí o projeto do diabo ele faz isso, ele forma o projeto, aí ele lança a seta. Aí se ele lançou a seta, aí eu lanço uma palavra para o santo, né? Porque o diabo, eu deixei lugar para o diabo, por isso que Jesus disse: não dê lugar ao diabo. É porque o diabo, meus irmãos, ele é um espírito. Assim como Jesus, para usar alguém, ele precisa de uma pessoa, o diabo precisa também de uma pessoa. E aí se eu lançar algo para o santo, e se o santo ficar quieto, né, não revidar, né, ali se termina aqui. Mas agora se revidar, e aí começa, é o que o diabo quer, aí começa, o projeto do diabo vai ser concluído. Então hoje, como aqui o Sandro falou, e hoje a gente vê muitas coisas, de pessoas de ter esse domínio que não tem o domínio, né? Não tem o seu domínio próprio, e aí começa, a mesma coisa quando a gente ora, né? Quem já orou aqui para Deus dar paciência? Todos. Né? Todos. A gente ora, né? Senhor, eu quero que o Senhor me dê paciência. Aí Deus coloca: não, vou te dar paciência. Aí Deus usa alguns atribulados para você. Aí você fica reclamando: Senhor, mas olha essa pessoa, tu não queria paciência para você? Exercitando. Senhor, eu quero amar as pessoas, né? Então aí ele coloca umas pessoas atribuladas ali para te tirar a paz. Aí você fica: não, ama. Porque o amor de Jesus, ele é diferente do comum. Por isso que Jesus disse: olha, se vocês amarem o seu amigo, é fácil. Você amar a pessoa que ela te faz bem, né, que ela te trata bem, é fácil. Mas agora Jesus, ele sempre ensinou que o evangelho dele é o contra do ser humano. Porque nós, na ótica humana, no olhar humano, é isso. O amor, as pessoas amam as outras pessoas, daquelas que fazem o bem.
Mas agora Jesus ensinou o amor dele, disse: o meu amor é diferente. O que mais Jesus mandou nós amar foi quem? Nossos amigos ou inimigos? Então aí que entra o amor, porque Jesus, ele sempre nos seus ensinamentos, primeiro ele fez para nos ensinar. Aí veja bem que ele lá na cruz, lá crucificado, colocaram prego nos seus pés, nas suas mãos, uma lança, né, no seu lado, uma coroa de espinho, mas ele orou dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem. Uma questão do amor aí, bem relacionada a esse assunto, é que o amor não é muitas vezes o que as pessoas imaginam, né? Cara, porque eu gosto daquela pessoa, eu quero estar junto com aquela pessoa, isso é o gostar, pode estar amando aquela pessoa, e se aquela pessoa estiver enferma, ela vai deixar o que ela está fazendo para ir cuidar, porque ela ama aquela pessoa. E Jesus ele está dizendo, se o caso do samaritano lá que tinham caído lá no chão, né? E se aquela pessoa que você não gosta, eu não gosto daquela pessoa, aquela pessoa ali seria a última que, se ela tivesse doente, se ela tivesse enferma, eu iria ajudar. Mas o amor está nessa condição, ainda que você não goste, que você despreze aquela pessoa, se ela cair num acidente, se você estiver passando, você tem que amá-la, você tem que ajudar ali, porque amar é isso, ajudar na situação, não deixar ela para trás, ainda que ela esteja contra ti, seja teu inimigo, é nessa situação que tu tem que amar. Daí Deus te prova nessa situação. Esse é o amor de Deus, né? Porque o amor de Deus ele é diferente. A pessoa aí no mundo, se ela vê o inimigo dela, tomara que morra, né? Pode ficar aí, pode. Mas não, nós temos que ajudar. Então são coisas que o amor de Deus, meus irmãos, é isso. E aí a gente tem que fazer que muitas vezes aí entra algo que é uma mentira que o diabo coloca. Não, mas tu pagar o mal com o mal. Por isso que Jesus disse: você nunca pague o mal com o mal, mas sim pague o mal com o bem. É aquela pessoa que ela quer até mesmo te ver morta, mas você ali amar ela, não, eu quero que você veja, eu não desejo isso. E é isso, você sabia que é isso que vem a bênção de Deus para a vida de vocês, para a nossa vida? É quando nós fazemos isso, desejamos ao próximo. Tudo aquilo que você desejar ao outro é uma plantação, é uma semente, você está semeando, você semeou, mas aí tudo aquilo que você está desejando para o teu irmão, as bênçãos de Deus vai recair sobre você, porque você está plantando algo, né? E aí a gente vê muitas vezes, né, crente. Eu já uma vez aconselhando uma pessoa, falei para ela, porque ela queria, né, mas a pessoa, eu quero irmãos da igreja, mas a pessoa tem que ser assim, para mim, pode ficar lá, essa pessoa pode sofrer, que eu nunca mais vou ajudar, que eu nunca mais vou fazer. Eu digo, mas aí não está o amor de Deus, não está o amor de Deus, é isso que nós estamos falando, e é algo que para a pessoa ela está certa. Mas aí quem que coloca na mente da pessoa, se a palavra de Deus diz que é para nós fazer o bem para o nosso inimigo? E aí essa pessoa ela está numa algo que, não, eu estou certo disso que eu estou fazendo. Quem colocou na mente dela? É isso que nós estamos falando. É essas mentiras que o diabo coloca. Não, você está bem, você não precisa. É uma coisa de perdão, né? Sempre é algo de perdão. Quando alguém te feriu, o próprio Jesus disse: olha, se você souber que tem alguém, né, que algo contra você, você deixa a tua oferta aqui no altar, vai lá, conserta com ela, e depois você vem e oferta. Por que Jesus ensinou isso? Porque eu vejo que no sermão de Jesus ele nunca enganou ninguém. Porque Jesus, quando ele está falando isso, era de alguém que estava vindo aqui trazer a oferta, mas Jesus conhecia o coração. E aí Jesus disse: olha, tu tem algo lá para consertar, para que a tua oferta aqui não, se você ofertar desse jeito que você está ofertando, porque Jesus não está vendo aqui o dinheiro, a espécie do dinheiro que está vindo aqui, não, Jesus não está olhando para isso, Jesus está olhando para o coração do ofertante. É por isso que Caim e Abel, eles estavam lá os dois, o
o altar de Caim era muito mais bonito do que o altar de Abel. Só que o que Deus estava olhando para o altar, que estava ali bonito, com as frutas ali, ficou lindo, ficou decorado? Não, Jesus não estava olhando para aquele altar, Jesus estava olhando para o coração do ofertante. E aí Deus disse para ele: Caim, o inimigo está aí à porta, né? Se você deixar entrar, então você tem um domínio. Aí Deus está falando, você tem um domínio. Se você deixar entrar, está com você. Se você não deixar, então, mas agora se você deixar que isso que está no seu coração vai começar e vai ser consumado aquilo que ele estava no coração dele. A ira, né? Algo de vingança, algo de morte, coração magoado. E aí quando Deus não recebeu o altar dele, ele só foi o quê? Ele só saiu do altar, foi lá e matou o irmão dele. Mas isso aconteceu daquele momento? Não, é porque já estava no coração dele. Já estava. E por que Deus não recebeu o altar de Caim? Era porque o altar ali era feio? Ele não edificou, não colocou, não deixou em ordem? Não, estava tudo em ordem, só que o coração dele não. E aí, meus irmãos, dentro dessa passagem eu vejo que hoje tem muitas pessoas que ela é fiel dizimista, mas Deus não recebe o seu dízimo. Sabia disso? Aí tem pessoas que dizem: meu Deus, mas eu sou fiel no dízimo, mas as coisas parece que nunca anda, tá coisa assim, parece que... Mas aí o que está aí? Você tem que olhar, fazer um exame de coração, de consciência, e é isso. São essas coisas que Deus, o que Jesus falou, ensinou, dizendo: você vai lá, conserta e depois você oferta, porque Jesus diz: porque se tu ofertar dessa maneira, eu não vou receber. Então são coisas que nós precisamos, e hoje são essas mentiras que o diabo hoje coloca em muitos corações. Em Gálatas, olha só, Gálatas, no capítulo 3, a igreja de Gálatas, olha só o que o diabo colocou na mente dessa igreja. Gálatas, no capítulo 3, se você quiser acompanhar aí, olha só o que Paulo está escrevendo para essa igreja. Olha só: ó insensatos Gálatas, olha como ele começa: ó insensatos Gálatas, quem vos facionou para não obedeceres a verdades, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Meus irmãos, olha o que a igreja, Paulo está aqui exortando a igreja: ó insensatos Gálatas. Ele está falando para a igreja: quem os vacionou para não obedecerdes à verdade? Porque Paulo, ele formou essa igreja lá no Evangelho com a palavra da verdade, com o Evangelho da verdade, que libertou, que transformou, que fez milagre. Mas agora eles abandonaram. É o que Paulo está dizendo: vocês começaram no Espírito, mas agora estão acabando pela carne. Porque aí entrou o inimigo. É isso que eu falei, isso que o diabo colocou nessa igreja aqui de Gálatas. Porque quando eles receberam o Evangelho, Paulo no capítulo 1 ele fala assim: eu não fui pregar para vocês aí com sabedoria humana, mas fui pregar, trazer uma palavra, um Evangelho pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Então, que é o poder de Deus que liberta, que eles ouviram. Porque nenhuma pessoa, você pode ter uma boa oratória, você pode se expressar bem, você pode falar de Jesus, mas se Jesus não fazer a obra, homem nenhum convence o outro, nem um ser humano convence o outro. Mas agora, a palavra de Deus convence até o mais vil pecador.
É aquela pessoa, porque é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela começa a trabalhar, o Espírito Santo começa a trabalhar, e a pessoa pode ser aquela pessoa que ela não aceite nada, mas de repente ela começa a olhar e dizer, realmente, eu preciso, eu estou nessa situação. E aí o que faz isso? É a palavra de Deus. Então nós vemos que Paulo, agora quando ele fala para essa igreja, e essa era uma igreja espiritual, Paulo ele sai, deixou formada aquela igreja, mas quando ele ouve a notícia da igreja, ele saiu, a igreja estava no Espírito, mas quando ele recebe a mensagem sobre a respeito daquela igreja, a igreja estava virada. Aí que ele diz, como isso? No versículo 2, Paulo ele diz, eu me admiro que tão rapidamente vocês abandonaram a verdade, a palavra da verdade, como está aqui, porque é aquilo que eles ouviram, né, que é a palavra da verdade. Então nós vemos que essa igreja, né, que ela tinha começado no Espírito, mas agora estava na carne. E aí quando fala na igreja, meus irmãos, não está falando nessas paredes, somos nós que estamos aqui. E aí nós vemos, se você olhar hoje, quantas pessoas que você conhece, que eram pessoas cheias do Espírito Santo, né, que eram pessoas que até mesmo você olhava e se espelhava, você admirava, mas hoje você vê numa situação lá embaixo, até mesmo outros que nem aqui dentro da igreja não estão mais. Por que isso? Porque um dia o diabo lançou uma mentira que eles não precisavam mais buscar o Senhor, eles não precisavam mais ser cheios do Espírito Santo, porque eles já chegaram num estágio que quer dizer, já está perfeito. Paulo disse, não, enquanto nós estamos aqui, ele diz, um dia nós seremos perfeitos, quando o nosso corpo ser transformado, aí sim, nós seremos igual a ele. Né? Enquanto nós estamos aqui, nós temos sujeito, né, a perder, né, a salvação, se nós não tivermos um domínio próprio. Eu vejo numa passagem lá em 2 Crônicas 18 e 21, um espírito mentiroso na boca dos profetas. Meus irmãos, veja bem que quando Deus tinha nessa passagem, em 2 Crônicas, quem encontrar aí 18 e 21, pode ler para nós? 2 Crônicas, quem achar primeiro aí pode ir. 18 e 21. E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Quemaná, se chegou e feriu a Micaias no queixo, e disse, por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaias, eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaias e tornai-o a levá-lo a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Até aqui, tá bom? Meus irmãos, olha só, o que está falando dessa história aí? Essa história, quando o rei Acabe, ele faz uma aliança com Josafá, e a Bíblia diz que Josafá, Acabe trouxe os 400 profetas dele lá, e todos profetizavam. Acabe olhou para os 400 profetas, os dois reis aqui. O Acabe disse, profetas, nós devemos ir para a guerra e o Senhor vai dar vitória para nós. Os 400 profetas, vão que o Senhor será com vocês. E aí a Bíblia fala que o rei Josafá pediu para ele, mas não tem outro profeta, achou meio estranho, não tem outro profeta aí que nós podemos consultar a Deus? Aí o Acabe disse, olha, tem um aí, um tal de Micaias, mas só que ele não gosta de mim. Ele não gosta de mim, mas vamos chamar ele. Né? Por que ele não gostava?
Porque os 400 profetas que estavam ali, eles comiam, porque tinha os 450 profetas de Baal, e tinha mais 400 profetas que comiam na mesa de Jezabel. Então tinha 850 profetas. Então era o rei Josafá disse: então vamos chamar esse Micaías. E aí quando foram chamar Micaías, um dos profetas que foi lá buscar esse profeta Micaías, que o rei Acabe disse que ele não gostava dele, não é que ele não gostava, é porque ele tinha esse Micaías, ele não era compromissado, não tinha compromisso com Acabe, o compromisso dele era com Deus. Acabe estava vivendo uma vida que foi o pior rei de Israel, e ele queria ouvir de Deus coisa boa. Então é isso que quando chamaram aí, Deus aí está falando nessa passagem, Deus lá está dizendo: eu preciso trazer a minha justiça sobre Acabe. E aí a Bíblia fala que estava lá Deus conversando: a quem eu vou usar? De repente veio um espírito de mentira e se colocou na presença de Deus e disse: eu vou lá e vou falar pela boca dos profetas, né, para que a sua justiça chegue. E Deus permitiu. Então veio o espírito de mentira da parte de Deus. Não tem espírito, Deus é só verdade, mas é um espírito que se apresentou. E aí foi na boca dos profetas. E aí Acabe disse: não, segura. Só que quando um dos profetas foi lá chamar Micaías, é importante que quando ele chega lá, ele disse: ô Micaías, o rei está lá, o rei Josafá, o rei Acabe mandou te chamar, tá? E nós, olha o que você vai falar lá, porque todos nós falamos que é para eles ir. Então você veja, quer dizer, você concorde com nós. E aí o Micaías disse: olha, eu só vou falar aquilo que Deus colocar na minha boca. Estava dizendo: se vocês têm compromisso com ele, o meu compromisso é com Deus. Aí entra o profeta de verdade. E aí a Bíblia diz que quando eles chegaram lá na presença do rei, e aí o rei, para falar novamente, para intimidar o Micaías, disse: profeta, os 400, nós vamos para a guerra e Deus vai ser conosco. E todos eles: pode ir que o Senhor será com vocês. E aí quando foi para Micaías consultar, e aí Micaías, aí ele disse: Deus me deu uma palavra. Eu vejo o rei Acabe, o senhor indo para a guerra, mas eu vejo o povo voltando como ovelha sem o pastor, voltando disperso sem o pastor, quer dizer, porque a autoridade vai ficar lá morto. E aí quando ele ouviu isso, veio um profeta e deu um soco na boca dele e disse: por onde saiu o Espírito de Deus da minha vida para ir na sua vida? Aí a Bíblia fala que o rei Acabe disse para eles: prendam esse homem, coloca ele num calabouço e sustenta com pão e água, pão de amargura e água, e quando eu voltar da guerra, eu vou tratar o caso dele. Olha só, então ele não creu em Deus, na verdade sim, na mentira que os profetas estavam falando. E aí a Bíblia diz que Micaías, eu vejo que Micaías, quem sabe levado pelo soldado, ele diz: ó rei, porque o rei está dizendo, ele está dizendo que o profeta de Deus disse que ele não voltaria. E o Acabe diz: não, quando eu voltar da guerra, eu vou tratar o caso dele. Quer dizer, eu não acredito que eu não vou passar. E aí Micaías disse para ele: ó rei, vive o Senhor, se o Senhor voltar da guerra, não falou o Senhor pela minha boca. Meus irmãos, e quando Deus fala, por isso que a verdade de Deus, ela tem o poder, seja o tempo que for, ela se cumpre. E a Bíblia diz que Acabe, eu creio que ele temeu, porque ele tirou as suas vestes. A Bíblia diz que quando ele chegou a batalha lá se travou, ele tirou a sua veste real, né, para não ser percebido que ele era o rei, porque quando era o rei, o primeiro que eles queriam atingir era o rei, que eles iam atingir. Ele tirou as suas vestes, e olha só, a Bíblia diz que ele tirou as suas vestes, ele estava atrás da sua carruagem, de repente um flecheiro inimigo lançou uma flecha, e ela desviou do soldado e pegou direto em Acabe. E aí estava lá, a Bíblia diz que deixaram um carro, estava lá os cachorros lambendo o sangue dele, mas o profeta estava lá, falou a verdade, estava lá no calabouço,
tomando água e o pão da amargura, mas Deus estava lá com ele. Aleluia. Glória. Por isso que vale a pena, meus irmãos, nós vivermos e falarmos a verdade da palavra de Deus. Muitas vezes, no falar a verdade, você vai ser mal compreendido, você vai ser perseguido, né? Você vai ser caluniado, mas você tem que estar tranquilo, porque Jesus disse: bem-aventurado, quer dizer, muito feliz, quando vocês serem caluniados, quando vocês serem injuriados, quando vocês serem mal entendidos, porque dos tais é o reino dos céus. Aleluia. Agora, é fácil viver isso? Não é. Quando você ser mal compreendido, quando você está fazendo algo, fazendo certo, e alguém chegar e caluniar que você está fazendo errado, mas você tem que estar consciente, a sua consciência tranquila, porque você está fazendo a vontade de Deus. Então era o que Micaías estava ali. Os 400 profetas estavam lá falando, mas ele estava lá no calabouço. Mas quando veio a mensagem, aí sim Deus mostrou com quem estava a verdade. Então, são algo que isso nós temos que entender. E aí, dentro de outras passagens, nós vamos ver que hoje o espírito de mentira, do anticristo, tem feito, meus irmãos, porque o espírito do anticristo já está aí. Muito já tem se feito o anticristo. Lá em João, 1 João 2, só para nós concluirmos, olha só como que é o espírito do anticristo que João está dizendo. 1 João, capítulo 2 e o verso 22. Quem encontrar aí pode ler? 1 João. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, e o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Olha só, quem é o anticristo? O que João está dizendo aqui muitas vezes, mas quem é? O espírito do anticristo já está aqui, ele está falando quem é o anticristo, que está aí no 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, e o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então veja bem que muitas pessoas, ela já se faz o espírito do anticristo, que tem muitas pessoas que negam que não existe o Pai, que não existe o Filho, que não existe o Espírito Santo, Então o espírito do anticristo é isso, Então ele já está fazendo, já está preparando para quando ele chegar, nada vai ser inovação, é tudo coisa que já está acontecendo, Então hoje nós vemos aí a marca, aquilo, a forma que vai ser. Hoje a gente já vê se é o chip, que já tem no celular, já tem no cartão, daqui um dia o dinheiro já não vai existir mais, Então nós vemos aqui que tudo está sendo preparado, porque quando ele chegar não vai ser coisa nova, são coisas que as pessoas já vão estar acostumadas com aquilo, Então, mas nós precisamos crer na palavra de Jesus, nós precisamos crer na palavra, deixar que, embora que o inimigo, aquilo que ele lançar, setas, para nós trazermos confusão, trazer dúvida, é algo que nós temos que entender. Eu sempre tenho isso comigo. Tudo aquilo que traz divisão, tudo aquilo que traz dúvida, a palavra de Deus não traz. A palavra de Deus, ela é fiel. Quem faz as confusões são os homens, querendo trazer um novo ensinamento, querendo trazer um modo de viver. E aí nós vamos ver que, para nós encerrarmos, que quando Jesus ele fala sobre isso, aqueles que ficarão de fora, então nós temos que entender que a palavra de Jesus, deixamos, porque hoje se você ligar uma televisão, ligar um programa aí, você vê muitas coisas, e aí as pessoas ficam naquela confusão. Se dia uma pessoa me ligou, olha só, e disse: olha, eu estou confusa, eu quero que o senhor me diz, porque eu vi aqui na internet alguém falando, que não precisa ir à igreja,
porque Paulo diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Isso são pessoas crentes. E aí agora, será que eu estou indo na igreja, eu estou perdendo o meu tempo? Não é isso que Paulo está falando. Quais são os templos? É isso aqui? Deus habita aqui nas paredes? Paulo ele diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Mas são coisas que muitas vezes trazem dúvida. Tem muitas pessoas que ela entra por esse caminho, não preciso mais ir na igreja, né? Porque alguém me ensinou e agora eu aprendi que para mim servir a Deus, aonde eu estiver, eu estou servindo. Mas nós precisamos, aqui é uma prisma, que nós precisamos aqui unir, né? Para nós orarmos, para nós adorarmos ao Senhor numa unidade, né? Então são coisas que muitas vezes são setas malignas, e são pessoas que trazem confusão. Não é a palavra de Deus, mas a palavra, tem muitas pessoas que dizem, a palavra de Deus é confusa, porque traz uma... Não, a palavra de Deus não traz confusão. Quem traz confusão é os homens, né? Que ela traz, e aí pessoas que ela não vai consultar a palavra de Deus e ela vai atrás de falsos ensinos. É por isso que Paulo, para Timóteo, ele disse: olha, nos últimos dias vai vir homens avarentos, homens amantes de si mesmos, trazendo umas falsos ensinamento, mas Paulo diz assim para ele: mas tu permaneça naquilo que tu aprendeu e sabendo de quem aprendeu. Então Paulo está dizendo: você fica tranquilo, vai vir aí, eu vou te deixar aqui com o pastor, vai vir aí os falsos ensinos, mas tu permaneça naquilo que tu aprendeu. Então não existe, meus irmãos, pode vir alguém, mas lá estão fazendo, eu tenho que seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é para mim seguir? Não, então eu vou ter que ficar com a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. É por isso que essa mentira que o diabo ele lança em muitas pessoas, e aí as pessoas vão indo, como a Maria vai com as outras, né? Eu vou ter que ir porque agora está tudo mudado, mas eu não preciso saber como as pessoas estão pensando. Eu tenho que seguir aqui a palavra de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos se pôr em pé, vamos